Boa noite, tudo bem? Eu sou Arthur Pinheiro, estudante da Escola Souza Cruz e também atual repórter do canal ASC TV, Albino Souza Cruz. Hoje estamos novamente apresentando o programa Corpo Docente de Literatura e trouxe a belíssima figura da Ana Paula. Se quiser se apresentar. Boa noite, eu sou a professora Ana Paula, sou professora de matemática das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio da escola. Fui aluna da escola desde o prézinho até o terceiro ano, então grande parte dos colegas professores foram meus professores e atualmente estou como professora na escola há 15 anos. 15 anos já. 15 anos na escola. Bastante história, né? Gostei tanto da escola que voltei. Por que você se tornou professora? Bom, eu comecei cedo no mercado de trabalho, né? Desde os 14 anos já trabalhava na fábrica de calçado e fiz o meu ensino médio todo noturno. Sabia que para eu ter condições de trabalho melhor na nossa cidade, né, pelo mercado de trabalho ser um pouco mais restrito, eu sabia que eu precisava continuar os meus estudos. As condições financeiras elas não eram as melhores, né? O salário ele é bem restrito no mercado de trabalho, ainda mais na fábrica de calçado. Então, inicialmente, por gostar de matemática, eu pensei em engenharia ou arquitetura, mas por condições financeiras optei pela licenciatura por questões financeiras. E aí depois então acabei pegando gosto pela licenciatura e iniciando na sala de aula e me senti totalmente envolvida e realizada. De início era uma opção para depois fazer engenharia ou arquitetura, mas então eu acabei pegando gosto pela sala de aula, pelo envolvimento com os alunos e segui carreira então como professora. Como professora. Como é que a literatura influenciou na sua vida pessoal e profissional? Eu sempre tive bastante dificuldade em relação à leitura no ensino fundamental e no ensino médio. Eu não tinha gosto pela leitura, mesmo sabendo que a escola sempre teve a biblioteca disponível. Comecei a ler na faculdade pelas leituras obrigatórias, filosofia, psicologia da educação. A gente também tinha disciplinas de português, de literatura, e aí teve algumas leituras que eram obrigatórias. Eu comecei lendo por obrigação e aí depois então eu peguei o gosto pela leitura. O que mais me ajudou, a leitura me ajudou principalmente foi depois quando eu fui fazer um mestrado. Isso, além de ser uma opção de lazer, me ajudou muito na concentração, a diminuir a minha ansiedade, a desenvolver o meu raciocínio lógico, né, ampliar o vocabulário, melhorar a minha escrita. Isso posso dizer assim que foi fundamental, né? Na pandemia, né, a gente sabe que não foi uma situação muito agradável que a gente enfrentou, mas eu posso dizer que para mim foi algo bem positivo, porque por trabalhar bastante, sempre tive 60 horas em sala de aula, a pandemia me permitiu ter mais tempo e ter mais contato com os livros. E o gosto pela leitura, então, ele foi ampliado durante a pandemia. Hoje em dia, tu costuma ler mais que tipo de livros? Por gostar muito de educação financeira, né? Agora o livro que eu estou lendo, inclusive, é o Guia Prático da Natália Arcuri. Gosto bastante das leituras dela. Eu escrevi o meu trabalho de dissertação de mestrado referente à educação financeira, gosto bastante dessa área. Tenho sempre lido muito sobre isso, sobre saúde, sobre educação e sobre educação financeira. E, eventualmente, também alguns romances. Com relação aos clássicos da tua área, eles ainda merecem serem lidos hoje em dia? Eles não estão datados? Penso que sim. Até trouxe aqui uma anotação de um livro que eu li que fez muita diferença para mim na minha área como professora de matemática, né? E sempre gostei também de estar lendo sobre isso. Matemática ou mesas, cadeiras e canecas de cerveja. É um livro que fala um pouquinho sobre a história da matemática e relaciona conceitos de geometria, teoria dos conjuntos, a questão de lógica, com situações que a gente está vivendo no nosso dia a dia. É um livro bem extenso e é uma leitura puramente matemática. E é um livro muito bom, assim, que eu indicaria para quem tem o gosto pela matemática, para ter um outro olhar para a matemática. Porque às vezes eu acho que a gente tem
um olhar que a matemática é difícil, que a gente tem uma dificuldade de compreensão. Então, quando a gente faz leituras, porque a gente entende às vezes que matemática é simplesmente resolver cálculos, né? Resolver a questão ali que já está pronta, né? Aplicar uma fórmula. Sim. Mas tem toda uma questão de conceito, e quando a gente começa a ler, a gente tem uma interpretação diferente, a gente consegue ter um gosto diferente pela matemática e um olhar diferenciado também. Já que tu puxou o gancho, né, da sala de aula, como é que tu vê o ensino da matemática, você tentar desenvolver o gosto dos alunos pela área, né? Como é que... Eu penso que quando o aluno sai do 5º ano e vai para o 6º ano, que aí ele sai dessa situação de ter uma única professora e tem essa diversidade de professores, um professor para cada disciplina. Às vezes o professor de matemática, ele também não tem magistério, ele não tem pedagogia, e eu acho que a gente não tem uma facilidade de compreender como o aluno aprende, e a gente às vezes peca um pouquinho nisso, né? E a gente às vezes tem essa ideia de que a matemática é simplesmente fazer continha de mais, menos, vezes, dividir, e não a questão contextualizada. Então, alguma coisa está acontecendo que o gosto do aluno pela sala de aula e pela matemática, ele vai se perdendo. São poucos os alunos que têm um brilho no olhar, porque a gente já tem uma ideia de que a matemática é muito difícil, e a matemática é para quem realmente é diferenciado, que tem uma habilidade diferenciada, e não é, entende? É algo que todo mundo pode aprender, que basta ter uma dedicação talvez um pouquinho maior, porque tu tem uma dificuldade, vamos dizer assim, maior. Então o problema é, digamos que metodológico, né? Exatamente. Isso já vem de cima, né, para baixo, e essa situação está se repetindo desde da minha graduação, depois foi para a licenciatura, acaba repassando essa mesma situação para os alunos, né, e continua esse ciclo. Tem algum recado que tu queira deixar para os jovens mesmo, ou para professores que agora vão começar a atuar em sala de aula? Vamos deixar aberto essa última questão. Às vezes a gente, como estudante, a gente não tem a real dimensão da importância do estudar. E a gente tem uma ideia de que estudar é tudo muito lindo, é tudo muito gostoso, é tudo muito agradável. E a gente precisa saber que estudar é muito difícil. Estudar realmente, tu te dedicar 2 horas sem o telefone, com contato ali com o livro, lendo, né, fazendo anotações, isso é muito difícil. Sim. Só que isso é muito gratificante. Eu posso dizer assim que o estudo mudou a minha vida. Eu sou quem eu sou hoje pela formação que eu tenho, pelo tempo que eu me dediquei aos estudos. E isso é sempre válido. Gratificante. Então, muito obrigado pela presença. Obrigada. E encerramos hoje mais um programa. Tenha uma boa noite. Até a próxima.